A placa A19 alerta. Todas as placas A são placas amarelas. Elas alertam, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos um trecho de via, e esse trecho de via, ele tem aqui uma espécie de um degrau, um desnível. E aí ele quer saber o que esta placa significa. Letra A, ponte móvel. Vocês estão vendo algum movimento nessa placa? Letra B, depressão. Letra C, declive acentuado. Ou letra D, aclive acentuado. Ponte móvel não é, porque senão ela teria que ter duas lateraisinhas, mais ou menos assim, e ia ter que ter uma espécie de movimento mostrando que ela abre e fecha. Declive acentuado não é, porque ia ter o desenho do carrinho descendo. Aclive acentuado também não é, porque teria o desenho do carro subindo. Então, esta placa A19 alerta que existe uma depressão. Não confundam com essa daqui. Esta placa aqui é placa de lombada. Essa aqui é depressão, essa aqui é lombada e essa aqui é saliência. A placa especial, então ele está dando para nós aqui essa placa especial aqui amarela. Então ele quer saber o que essa placa é. Notem bem, ele não está perguntando o significado dessa placa. Ele quer saber a qual grupo essa placa pertence. As placas amarelas são placas do quê? Letra A, de identificação. Letra B, educativa. Letra C, advertência. Ou letra D, regulamentação. Notem a frase dentro da placa diz ônibus no contrafluxo a 100 metros. É como se tivesse escrito assim aqui, ó. Atenção, alerta, ônibus no contrafluxo a 100 metros. Então, não é identificação. Fosse identificação, ela seria na cor verde ou na cor azul. Então, descarta. Educativa seria na cor branca, então também descarta. Advertência é na cor amarela e regulamentação é na cor vermelha. Então, ela não é vermelha, então ela só pode ser de advertência, que é na cor amarela. Então, essa placa é uma placa amarela, é uma placa de advertência que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Aqui vocês vão perceber que ambas as questões parecem estar corretas. A dica que eu dou: quando vocês tiverem essa falsa sensação de que todas estão corretas, sempre escolha a alternativa maior, porque quase sempre vai ser a mais completa e vai ser a resposta correta. Então, na letra A, ele fala do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, né, válido para todo o território nacional, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Na letra B, do CTB e da legislação complementar apenas. Na letra C, do CTB apenas. E na letra D, das resoluções do CONTRAN ou da legislação complementar apenas. Notem que na letra A, vocês têm a presença do CTB, que está na letra B e na letra C. Vocês também têm a legislação complementar que está na letra B. Vocês também têm as resoluções do CONTRAN que estão na letra D. Então, a resposta correta, que está mais completa, é a letra A. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito no Código de Trânsito Brasileiro, sigla CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Dirigir veículos sem possuir a CNH ou a permissão para dirigir.
Lembrando que o documento principal, ou único, aliás, que vocês precisam para dirigir é a CNH ou a PPD. Se vocês não tiverem esse documento, vocês não podem dirigir. Porém, se vocês dirigirem, vai constituir uma infração. Lembrem-se, se eu preciso desse documento para dirigir e eu não estou com, não que eu não estou com ele, mas eu não possuo, eu não fiz, eu não passei pelo processo da habilitação, vocês podem escolher a que tiver a maior gravidade. Na letra A, ele fala infração grave, 5 pontos, com multa e com apreensão do veículo. Na letra B, infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Na letra C, infração média, com multa, mas sem apreensão do veículo. E na letra D, infração grave, com multa e apreensão do veículo. Bom, pela gravidade, a resposta correta seria a letra B. Então, não é infração média, nem é infração grave, e sim uma infração gravíssima. Mas aí você vai questionar para mim assim, Prof. Lu, mas como que eu vou ter 7 pontos na carteira se eu não tenho carteira, eu não tenho habilitação? Primeiro, o valor em reais dessa multa, ele vai ficar vinculado ao CRLV do veículo. Se esse veículo for de propriedade de outra pessoa, pai, mãe, namorado, enfim, essa pontuação ele vai para o proprietário, para o nome de quem está no CRLV, o dono do veículo. Ah, mas o veículo está em meu nome, então nesse caso não vai nenhuma pontuação. Vai ser apenas o valor da multa multiplicado por 3, que vai dar mais ou menos uns R$ 80, e sim, vai gerar a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Então, dirigir veículo sem possuir a CNH ou permissão para dirigir é uma infração gravíssima, com 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Letra A, infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo. Letra B, infração leve, penalidade e multa. Letra C, infração média, penalidade e multa e medida administrativa de remoção do veículo. Ou letra D, infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Primeiro, não vai ser gravíssima. Por quê? Gravíssima vão ser todas aquelas infrações que colocam a sua vida e a vida dos outros em risco, exceto dirigir sem possuir habilitação, que você está colocando a vida de alguém em risco pelo fato de você não possuir o documento. Então, não é. Também não é infração leve, também não é média. Por quê? Porque não vai gerar remoção. Só vai gerar remoção se você tiver parado ou estacionado de maneira irregular em local proibido e assim por diante. Agora, tá com som, ele não vai gerar remoção. Remoção só acontece se o seu veículo estiver parado ou estacionado em local proibido, em lugar que não pode, em horário que não pode. Então, só sobrou a letra D, que é a resposta correta. Infração grave, 5 pontos. Penalidade vai ser a multa e a medida administrativa será a retenção do veículo para regularização. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo sobrando, algo que esteja fora do autorizado pelo CONTRAN, ele vai gerar a retenção do veículo para regularização. Então, a remoção vai acontecer quando tiver parado ou estacionado de forma irregular, em local proibido, em horário proibido, e a retenção do veículo para regularização quando tiver algo errado, quando tiver algo faltando, ou quando estiver fora de alguma autorização do CONTRAN. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias
É uma. E agora? O que será que é? Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Letra A, infração leve, penalidade e multa. Letra B, infração gravíssima, penalidade e multa. Letra C, infração média, penalidade e multa. Ou letra D, infração grave, penalidade e multa. Bom, vocês já vão descartar a letra B, porque a letra B são aquelas infrações que colocam a tua vida e a vida dos outros em risco. Vão descartar também a letra A, porque a letra A, infração leve, quase sempre está relacionado com documentação. Então, ficamos entre a média e a grave. Infração grave é a que coloca a tua vida em risco. Por exemplo, andar sem cinto. Então, atirar ou abandonar navio, objetos ou substâncias não vai ser infração grave, e sim será uma infração média, penalidade e multa. Qual que é a pontuação da infração média? 4 pontos. Então, atirar do veículo, abandonar navio, objetos ou substâncias é uma infração média, penalidade e multa, ou seja, 4 pontos e mais a multa. Ela poderá ter um outro complemento, poderá ser considerado irresponsável do ponto de vista ambiental também. Então, só reforçando que a infração gravíssima são 7 pontos, infração grave são 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. Essas são as pontuações, mas atirar do veículo ou abandonar navio, objetos ou substâncias é uma infração média, penalidade e multa e 4 pontos na habilitação. É caracterizado como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor. Agora sim, notem que aqui ele já contou que é uma infração leve. E aqui abaixo ele quer que vocês identifiquem qual delas é uma infração de natureza leve, com 3 pontos na habilitação. Letra A. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso. Letra B, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Letra C, parar o veículo na contramão de direção. Ou letra D, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Bom, se vocês pegaram a dica anterior que eu dei da questão anterior, eu falei para vocês que infração leve são aquelas infrações que quase sempre estão relacionadas com documentação, ou seja, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor, sim, é uma infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação. Então, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor é uma infração de natureza leve com 3 pontos na habilitação. Então, a resposta correta vai ser a letra D de dado. Aí você pode estar se perguntando, mas, prof. Lu, quais que são as outras infrações? Qual que é a pontuação? Bom, na letra A, parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso, está lá no artigo 183, que diz que também é uma infração média com 4 pontos. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação, está lá no artigo 187, que fala que também é uma infração de natureza média com 4 pontos. E parar o veículo na contramão de direção também é uma infração média com 4 pontos, está lá no artigo 181. Então, ambas são infrações de natureza média, com 4 pontos, e a única que é uma infração de natureza leve, com 3 pontos, é a letra D, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicado a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza. Notem bem, se ele está falando de uma advertência nada mais é que um puxão de orelha. Então, já descartem infração gravíssima, já descartem infração grave. Então, na letra A, ele fala média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses.
Letra B, leve ou média em qualquer circunstância. Letra C, leve, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. E letra D, leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Então, vocês vão descartar a letra A letra B e a letra C. Por quê? A penalidade de advertência por escrito, ou seja, o puxãozinho de orelha, ele poderá ser aplicado nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Advertência por escrito, leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em... A classificação das vias serão em duas. Primeiro, as vias urbanas, que são as vias que estão dentro da cidade. Olha a dica. Essa via tem 4 opções. E a segunda são as vias rurais, que são as vias que estão fora da cidade. Neste caso, serão 2. Então, vias urbanas que estão dentro da cidade. Letra A, vias de acesso, de ligação, radiais e diametrais. B, vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Letra C, vias expressas, locais e tributárias. E D, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Quais que vocês acham que são as 4 vias urbanas? Acredito eu que a maioria tenha 4 itens, então não dá para vocês irem pela quantidade. Aí nós vamos por palavras que não fazem sentido. Diametrais, por exemplo, tributais, por exemplo, e expressas. Ah, Profilo, mas então só sobrou a letra B? Sim. Vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Coletora, 30 km por hora. Aliás, local, 30 km por hora. Coletora, 40 km por hora. Arterial, 60 km por hora. E trânsito rápido, 80 km por hora. Vias urbanas, locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Local, 30 km por hora, coletora, 40 km por hora, arterial, 60 km por hora e trânsito rápido, 80 km por hora. Lembrando que essas são as velocidades máximas, que a velocidade mínima será sempre a metade. Por exemplo, 30, a metade será 15, 40, a metade será 20, 60, a metade será 30 e 80, a metade será 40. A velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Ah, Profilo, mas então quais que são as vias rurais? As vias rurais serão as rodovias, que são as que têm pavimentação. Quando for pista dupla, 2 ou mais faixas no mesmo sentido, a velocidade máxima será 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Quando for pista simples, será 100 para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Para os veículos pesados, será 90 km por hora. E as rodovias, que são as vias que não têm pavimentação, que aí, nesse caso, será 60 km por hora para todos os veículos. As vias rurais classificam-se em... Então, essa aqui vocês já sabem a resposta, porque eu já contei. Então, vias rurais são as vias que estão fora da cidade e são apenas 2. Aqui vocês já podem usar o macete e contar que tem 2. Na letra A, rodovias, estradas e estradas vicinais. Estradas vicinais não existem. Letra B, rodovias pavimentadas e rodovias vicinais. Esquece os vicinais também e esquece o pavimentada. Por quê? Se é rodovia, ela automaticamente já é uma via pavimentada. Letra C, rodovias vicinais e vias de trânsito rápido. Trânsito rápido é uma via urbana e vicinais também não é. Então, notem que só sobra a resposta correta, letra D, rodovias e estradas. Reforçando, então, as vias urbanas, trânsito rápido, arterial, coletora e local. As vias rurais,
rodovias e estradas. Vias rurais, que são as vias que estão fora da cidade, rodovias e estradas. Rodovias as que têm pavimentação e estradas as que não têm pavimentação. Finalizado com muito sucesso, um simulado bem rapidinho aí para vocês, mas com muitas questões sobre vias que com certeza pelo menos uma ou duas vai cair aí na sua prova. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui. É um prazer, é uma honra poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. E se você é novo por aqui, não sai desse vídeo sem se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, o teu like e comentar o seu estado e a sua cidade. Gratidão a todos, sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção para você, para sua família e até a nossa próxima aula.